Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast 7 Fala da Rock 7. Hoje é o segundo episódio, sabendo que a gente vai produzir apenas 10 esse ano, né? São convidados ilustres aqui para cada episódio e esse é o segundo episódio. A gente tem um convidado muito especial, além de convidado especial, também é nosso cliente aqui. Cliente legal, né, Zé? Poxa, olha, vou falar que é um cliente que nos colocou os maiores desafios da Rock7 como empresa e como realmente atender uma empresa que se comunica com eficiência, que é o caso da EQI. Então, Patrick, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast e gostaria de começar perguntando quem é o Patrick. Me conta um pouco da sua história até chegar na EQI. E o que você faz dentro da EQI? Bom, obrigado por me chamarem aí. Eu tenho um privilégio de estar aqui. Estou com um pouquinho de receio, porque, na verdade, além dessa relação profissional, a gente é amigo. E os amigos, às vezes, botam os caras no meio rascado. Eu sei que tem a pauta aqui, mas eu não confio 100% na galera. Bom, obrigado aí, é um prazer estar aqui e é muito legal a gente poder também conversar um pouquinho sobre o que tem por trás de tudo que a gente faz aí todos os dias. Bom, Patrick, eu tenho 38 anos, sou de São Paulo e morei muito tempo no interior de São Paulo, né? É uma cidade que chama Atibaia, que hoje em dia é conhecida pela cidade do Sítio do Lula, mas antes ela era conhecida por várias outras belezas naturais que ela tem. Inclusive a cidade do voo livre, né? Que já fui voar tem lá na Pedra Grande, a cidade do Morango, das Rosas, então tem uma festa muito bacana lá, que é a Festa das Flores. Eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, meus pais moram lá até hoje. E eu me formei em publicidade em São Paulo. Eu fiz SPM e USP, a USP eu larguei, terminei só a SPM e comecei minha vida profissional trabalhando em agência, né? Na época da minha faculdade, né, eu tenho 38 anos, então eu tinha até curso de fotografia e eu revelava as fotos. Com filme. Né? A gente tinha aula para revelar as fotos. Então não é tudo digital como é hoje aí, né? E aí eu comecei trabalhando em agência em uma área que eu achei muito bacana, assim, que era marketing de incentivo. Então a gente fazia experiências para incentivar times de vendas. E com viagens de incentivo, então eram uns negócios bem interessantes que hoje até eu uso bastante disso para criar essas experiências para os clientes. E aí, como todo jovem que tem a cabeça maravilhosa e tem a consciência de que ele sabe tudo, eu mandei todo mundo lá, falei, vocês não manjam bosta nenhuma, eu vou fazer a minha agência, que vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Abri uma empresa, fiquei 5 anos com a empresa, fiz um monte de cagada. Entreguei uns projetos muito interessantes. A gente pegou a época de boom imobiliário em São Paulo. Tinha alguns projetos que a gente conseguia vender, sei lá, 85 apartamentos num sábado. Caramba. Caraca. Que na época dava para fazer. Né? Uhum. Hoje em dia não tem como. Então, tinha projetos muito legais que a gente foi tocando. Eu administrava muito mal a empresa, mas fazia muito bem venda e entrega de projeto. Obviamente não deu certo, eu quebrei em 2014, aí tive que voltar para casa da mãe, voltei para Atibaia, larguei tudo lá em São Paulo, quebrei, bonito. E na época na época que eu tinha a empresa, eu tive uma experiência muito legal no Rio de Janeiro, e eu fui para ajudar uma aceleradora de empresas de internet a criar branding para as empresas que eles estavam acelerando. E era uma aceleradora que era 21212, que era do Marcelo Salles, que fundou a Movile. Sim. E, cara, eu achei aquele ambiente fantástico. E aí eu comecei a procurar empresas
que eu poderia trabalhar naqueles ambientes que eu curti. E eu passei num processo seletivo na Resultados Digitais, Na RD, né? que era aqui em Florianópolis. Eu já tinha 30. Então, fui para uma oportunidade que era de vendas, né? Que eu era gerente de canais. Na verdade, é vendas, mas vendas para B2B. Pesado, né? É B2B, Aham. né? Então, eu tinha que criar um relacionamento com uma agência, ensinar ela a entregar projetos de marketing digital e, através disso, criar oportunidades de vendas de clientes das agências. E foi muito interessante, e eu tive muito sucesso nessa experiência que eu tive, porque eu ensinava as empresas a não fazer o que eu fiz, né? De ter uma receita recorrente que muitas agências não têm. É muito E ter um sobe e processo de vendas eficiente para você manter clientes entrando, Uhum. te pagando recorrente, em vez de sair metendo projeto mirabolante que você não tem segurança de que você vai renovar. Sim. E eu fiquei bastante tempo fazendo isso, lá na Resultados Digitais. Inclusive, foi lá que eu conheci o Juliano Custódio, que é o CEO da EQI. Conheci ele em 2016, num evento. E ele estava buscando como fazer a área de marketing digital dentro da empresa. o Juliano sempre foi um case de inbound marketing. Uhum. E ele foi um dos primeiros clientes que bombou usando o RD Station. O RD Station. Hoje em dia não é mais o software que a gente Sim, usa, né? Porque sim. a operação está muito grande e a gente precisou Sim. ir para outras ferramentas. Mas ele sempre foi case. E eu conheci ele já numa segunda experiência, que uma dessas agências, que era, na época, a que mais trabalhava bem com o cliente, me chamou para ser sócio. Eu fui. Uhum. Aí saí da RD e fui me empreender de novo. De novo, achava que os caras não sabiam de nada. Venderam por 1,8 bi, acho que eles sabem. Verdade. Mas sempre tive um carinho muito grande pela empresa porque ela me ensinou muita coisa. Sim, a RD sempre se demonstrou extremamente processual e Uma profissional, vanguarda né? A também. gente já participou de um processo de Sim. venda deles. Aham. E é interessante participar desses processos de vendas de outras empresas, porque você aprimora o seu sistema também. E, cara, eles ensinam a gente a vender o produto deles. Eu achei genial. No um processo pitch, né? de vendas, ele te ensina a vender. Eles ensinam a vender. É. É animal. Ele te ensina a comprar, na real. É. Isso é muito legal. E eu, cara, gostei muito disso. E aí eu comecei a entregar isso para as empresas. Então, eu entregava toda essa parte de inside sales. Uhum. Então, eu ensinava as empresas a criar departamentos de qualificação de lead, a ensinar os vendedores deles a criarem processos, implementava CRM, entregava tudo. Uhum. Experiência inteira. E a gente entregou uns projetos muito legais e a gente entregava a jornada toda. Então, pegava desde SDR, montava departamento de SDR, montava departamento de vendas, montava departamento de pós-vendas e montava essa máquina de indicação que a gente estava falando aqui Sim. um pouquinho antes. E era muito legal. E aí uma empresa de software me chamou para virar diretor de vendas. E eu montei do zero. Uhum. Montei do zero a operação deles. E em menos de 6 meses a gente fez 1 milhão de vendas. Uhum. Mais de 100 clientes em coisa de 3 meses. Um puta case. E aí depois eu fui para a Softplan. E eles me chamaram para ser CEO de uma das startups que eles incubavam lá. E quando eu fui sair dessa empresa de software, a gente tinha um grupo de ex-R-Doers, né? Aham. Que é o pessoal da Resultados Digitais, que era a galera mais old school e geralmente era a galera que foi gerente, foi Sim. coordenador, tinha até alguns diretores Eram que os tinham saído, estratégicos. que estavam lá. E eu comentei, falei, galera, tô saindo e tal. Uma das pessoas que estava nesse grupo é um grande amigo meu,
E ele me falou, cara, você lembra do Juliano? Ele precisava de alguém para estruturar a área lá de qualificação e ajudar ele a estruturar melhor Inside Sales. Por que você não fala com ele? E eu já tinha o contato do Juliano, porque eu tinha tentado vender para ele quando eu era agência. Uhum. E aí, mandei mensagem para ele. Obviamente, ele não me respondeu, porque o cara faz 1 bilhão de coisas. E quando eu já estava na Softplan, ele me ligou. Ele falou, pô, lembrei de você, porque eu tinha mandado uma mensagem para ele no LinkedIn, deve ter visto minha foto, lembrou de mim. Vem aqui que eu quero conversar com você. E a minha esposa daqui, né? Uhum. Daqui de Balneária. Porra, ele me fez uma proposta que inclusive era menor do que a que eu tinha. Mas a gente tem na EQI uma coisa muito forte e que, para mim, assim, é uma das coisas mais importantes que faz a empresa crescer, né? Eu sempre tive muito sentimento de dono por todas as empresas que eu trabalhei. E quando você tem esse sentimento, e às vezes acontece algumas coisas de recompensa, que você sente que que não estão te entregando tanto quanto você se entrega, você começa a questionar aquela relação. E na EQI, a gente materializa o ownership, né? Que é esse sentimento de dono. E realmente as pessoas, né, os colaboradores, que se mostram donos por um longo tempo, a gente tem um modelo de partnership que ele começa a fazer parte da organização. Obviamente, ele compra cotas da empresa, né? Então, ele faz um investimento. Isso acaba levando muito a longo prazo a relação dele com a empresa. Então, vim para cá no início para estruturar a área de qualificação de leads, que é o SDR. Na época, tinham menos de 10 SDRs. Hoje, a gente tem 130. Caramba. 130 SDR. Foi o início de estruturação dessa formação de assessores, que a gente tem uma estrutura de formação de assessores que é em escala, por isso que tem tanto SDR, porque na verdade eles serão os futuros assessores de investimento da empresa. Então, estruturei isso, depois a gente teve um desafio muito grande de escalar processos de vendas e estratégia de venda, metodologia. Então, eu montei um departamento de técnico de vendas e entreguei por um tempo. E apareceu o desafio ali de tocar a área de marketing. O Juliano me convidou e eu aceitei. Então, hoje eu sou diretor de marketing e sócio da empresa. O legal é que quando você é do marketing, mas você tem uma visão muito bem estruturada da área de vendas, é uma sinergia muito legal para a empresa, né? Porque às vezes a gente tem marketing, o cara tá pensando muito na área, digamos assim, visual, brand e tudo mais, e ele às vezes até tem uma certa briga com a área de vendas, né? Fala, pô, mas eu tô fazendo marketing direito, vocês não estão vendendo porque vocês não estão... Mas você tem uma visão de vendas muito diferente, talvez, de outros profissionais de marketing. Não, isso é bem legal. E eu vou além, diante da sua história, Patrick, a sua experiência, primeiro, de ter ido para o empreendedorismo, quebrou, você já sabe as dores. Você passou por publicidade, passou por canais de venda, passou por grandes empresas inovadoras. Isso forjou quem você é hoje. Sim. Dentro da EQI. Diferente de quando um jovem já sai da faculdade com a cabeça fervilhando, mas não tem a conexão realmente do time comercial para unir. Então, Boa muito da experiência, né? Também. E que não se compra, né? Por isso que se faz a comunicação eficaz, que é o marketing junto com o comercial, né? Exatamente. E diante disso, Patrick, uma empresa com mais de 55 mil clientes sobre a sua gestão de marketing, quais são as plataformas que a EQI utiliza para se comunicar com os seus clientes? Hoje, a gente tem como
maior parte da comunicação que a gente faz com o cliente é através do nosso atendimento, né? Então, a gente tem uma comunicação muito forte com o cliente através do assessor. Para vocês terem noção, no último mês, a gente conseguiu estabelecer um contato de pós-vendas sobre cenário e carteira com mais de 80% da base. Bacana. Né? Se a gente for olhar para gerente de banco, Sim. provavelmente você vai falar com o cara a cada 6 meses se bobear, porque hoje em dia é tudo digital, você nem fala com o cara. Nem fala com o cara, nem sabe que é, às vezes, seu gerente. E o mundo tá mudando aí. Se for digital, Né? Então, pô, tem banco quebrando lá fora. Tem arcabouço saindo aqui com o ministro da Fazenda. Tem guerra na Rússia. Cara, tá acontecendo um monte de coisa e ninguém te ligou? Sim. A gente liga. Então, e como que a gente consegue fazer isso, né? Cara, a gente tem CRM muito bem estruturado, a gente tem processos muito bem estruturados e a gente tem modelos de comunicação muito bem estruturados. Hoje em dia, o relacionamento do assessor é muito forte através de WhatsApp. A principal ferramenta, o WhatsApp hoje, para se comunicar com o seu cliente? Sim. A gente, obviamente, se comunica bastante por e-mail. Tem uma comunicação que acontece através de aplicativo, que a gente ainda está estruturando, ganhando controle do aplicativo, né? Que a gente está virando corretora, se Deus quiser, em um curto espaço de tempo. Então, a gente tenta estabelecer o melhor contato através do atendimento dele, que é o que a gente acredita que é o mais importante quando a gente está tratando de um ativo tão delicado quanto patrimônio. Sim, e um atendimento humanizado também. Isso faz diferença. E é legal que é um atendimento humanizado em escala. Em escala. Porque só com chat, né? Você ficar lá digitando em chat. Eu acho que talvez a vantagem das corretoras ou até mesmo da área de assessoria nessa área de investimento é o fato quando a gente fala de assessor, ele é um cara que instrui, né, o cliente também, ele se informa, mas a gente não pode deixar de entender que o assessor, ele é um vendedor. Né? Ele é classificado como um vendedor até mesmo na certificação. Então, o que ele faz? Ele informa o cliente dos produtos que melhor estão rentabilizando naquele mês, e ele precisa se comunicar, porque ele é um vendedor, né? Produto, risco. Tudo. Diferente de um gerente de banco, cara, que ele não tem essa veia vendedor. Ele nem é vendedor, ele é um gerente, ele tá ali para resolver pepininho pequeno de cliente. Então, talvez essa área de banking vai mudar muito nos próximos anos, né? Que as pessoas percebem que, por exemplo, a EQIA vai lançar o cartão, vai ter o débito, vai ter o crédito. Cara, para que eu vou ter um banco, um gerente que nem sabe o meu nome, se eu tenho tudo numa empresa que, né, tem atendimento, tem um cara que me fala dos produtos, tem crédito, tem consórcio, tem bank, tem cartão de crédito. Não faz nem sentido. E tem um lance também que eu acredito que a gente consegue, através do nosso serviço, oferecer para os clientes, que é um atendimento que ele é proativo. Né? Então, geralmente o que acontece quando a gente está sendo atendido por grandes corporações, quando o cara te liga, você já sabe que ele vai te oferecer alguma coisa. Quando a gente liga nesses 80% desses touch points, eles são calls, eles são momentos de entregar conhecimento e, se for o caso, sugerir mudanças. Muitas vezes não existem mudanças. É só você passar para o cliente o que está acontecendo e explicar para ele o porquê que aquelas decisões que foram tomadas em conjunto estão dando certo ou estão dando errado. Se estiver dando errado, sugerir mudança. E o assessor, ele não pode falar o que o cliente tem que fazer. Sim. Ele tem que educar o cliente, explicar os riscos, mostrar o que tem disponível e é o cliente que toma a decisão. Sim. Então, ele educa para conseguir
Por meio vender da no caso. informação, né? Por É. meio da informação. E, Patrick, então a gente tem a situação de como você se comunica com os seus clientes, que a ferramenta principal continua sendo o WhatsApp, até pela praticidade e velocidade da informação chegar na outra ponta. Mas qual é a estratégia que a IKEA utiliza para se comunicar com o público-alvo, aquele que ainda não é cliente e vocês querem trazer para a base? Além dessa comunicação que é um a um ali, né? Que é humano com humano. A gente também tem várias estratégias ali de comunicação que a gente acaba atingindo o cliente de várias formas. A gente tem os eventos digitais, né? Tem a Money Week, que é um evento proprietário. A gente tem o FI Summit. A gente fez um agora, que é o Dia Internacional, que é o Invista Lá Fora. A gente tem um portal também comunica. Eu quero investir. Né? A gente tem newsletter, a gente tem lives, a gente tem a research, que entrega análise mesmo, né? Que esses, no caso, podem falar o que o cliente deveria comprar. Sim. Eles são capacitados para. Então, tem várias estratégias que a gente acaba atingindo os clientes também. Essas mesmas estratégias que a gente usa para educar cliente, para entregar a ferramenta para o cliente ajudar nas decisões, a gente usa para atrair também, né? Então, de novo, vem ali, né, um pouquinho da segunda parte de formação que eu tive, que foi na Resultados Digitais e em outras experiências que eu tive, que é vender através de educação. Educação. Sim. Então, em vez de você... e tem um lance muito legal que uma das primeiras coisas que eu aprendi que foi de um livro que se chama The Ultimate Sales Machine, que é de um cara que chama Chet Holmes. E tem uma imagem lá que é muito, muito legal e me ajuda até hoje. Ele mostra uma pirâmide, é uma pirâmide de decisão de compra. E aí, quando a gente, né, geralmente, para atrair cliente, o que as pessoas mais fazem é fazer promoção, né? E aí tinha uma brincadeira que até fez parte do onboarding quando eu estava lá, que o cara fala, ó, se você estiver no estádio, né, você tem 50 mil pessoas e eu te dou a oportunidade de oferecer alguma coisa para essas 50 mil pessoas, o que você vai fazer? Geralmente o cara fala, cara, tipo, eu tenho 50 mil potenciais compradores. Eu tenho meu produto aqui, eu tenho minha margem. Cara, eu vou socar minha margem lá embaixo, eu vou vender 50 mil de uma vez. Então você faz uma promoção. O que acontece com isso? Você só vai vender para quem está pronto para comprar. Então essa estratégia de oferecer alguma coisa em benefício para você atrair, ela só funciona, nesse caso, né, que tem nesse estudo, para 3% das pessoas. Então, desses 50 mil, 3% vão comprar. Você não atingiu. Né? 7% estão pensando em comprar. Então, pode ser que ele tá... Imagina que você vai vender uma televisão, né? 3% estão comprando. O cara vai lá e vai boletar, pronto, acabou. Vendeu. 7%, às vezes o cara tava pensando tal, pode ser que uma promoção pegue, cara. Pode ser mesmo. E os outros 90%? Você não fez nada. O cara não tá pensando. Não foi atraído. E como que funciona o marketing através de educação? Dependendo do tipo de conteúdo que você está oferecendo, se ele é um conteúdo mais avançado ou mais básico, você começa a pegar mais pedaço dessa pirâmide. Né? Então, tem um monte de gente que não está pensando no assunto. Sim, você pode Como despertar. que você vai despertar? Você vai despertar. Você pode falar sobre finanças pessoais, por exemplo. Sim. Se o cara num estádio de futebol mostrar alguma educação de atividade física, falando que faz benefício para o corpo, e no final oferecer uma mensalidade de R$100 na academia, com certeza... Um suplemento depois. Com certeza mas ele vai vender mais. Mas ele pode pegar 70% dos e-mails. Sim. Ou 70% dos contatos. Sim.
se ele falar Verdade. sobre exercício. Verdade. E os depois- benefícios do depois exercício. vender, né? Depois você vende. Aham. E aí você vai mandar promoção? Vai, você vai vender pros 3%. Só que já Só estão que você já preparados tá para com os comprar. outros. Aham. E preparados para comprar também, né? E aí você pode ir preparando o cara para comprar. Então, basicamente, no marketing, é isso que a gente tenta fazer. Então, a gente separa estratégias de topo de funil, que a gente chama, que são estratégias com conteúdos um pouco mais básicos, que são de introdução a investimento. Sim. Como sair da poupança? Sim. Perfeito. Conteúdos um pouco intermediários, e aqui eu já começo a criar contato com o cliente. Né? Então, hoje em dia, a gente está bem mais avançado, então a gente tem lead score, por exemplo, então cada conteúdo que a gente tem, cada interação que a gente pontua, né? Então, por exemplo, um conteúdo que é mais básico, ele vale 3 pontos, um conteúdo que é avançado vale 100. Investindo lá fora, por exemplo, você está pegando um público muito qualificado, né, cara? E muito avançado. E muito avançado. Porque o cara já tem que investir aqui, Exatamente. ele já tem experiência aqui e ele tá disposto a Para fora. diversificar ainda mais os investimentos dele. Ele tem um conhecimento de cenário, ele tem um conhecimento de economia, ele tem um conhecimento de diversificação. Então, esse tipo de cliente, por exemplo, ele é muito fundo de funil e nesse evento em específico a gente tem muitos resultados de funil, inclusive as taxas de conversão são maiores. Por quê? Porque ele está entrando direto no assessor e ele está interessado. Legal. Sim. Né? E assim, a Money Week, que é um dos produtos que vocês comunicam, hoje ela é referência em eventos digitais para o grande público, porque você, além da importância da educação financeira e investimento, aí que utiliza uma mega estrutura de produção, que envolve mais de 20 profissionais só da parte estrutural, que são diretamente desenvolvidos, que é um mega evento. Não é? Quanto que uma produtora ela é importante para que tudo funcione bem? E o que a EQI avalia por sucesso dessas transmissões, no caso da Money Week? Até já vou tentar puxar alguma coisa que vem desses processos estruturados de vendas, que é um pouco do que eu acredito. E a gente consegue ser eficiente em qualquer coisa quando a gente se especializa, né? Sim. Então, por exemplo, por que a gente tem SDR, que é o cara que qualifica? Porque, né, se você ensina um cara muito bem a cruzar, ele vai cruzar bem pra caralho. Se você ensina ele a cruzar e a cabecear pro gol, ele não vai ficar tão bom em nenhum dos dois. Então, o que a gente faz? A gente ensina o cara a cruzar, e um cara a cabecear. Então, beleza. Então, o cara vai agendar bem reuniões, muito bem, e o outro vai fechar bem reuniões. Eles estão especializados. E forma um time, Isso entra muito aqui nessa estratégia que a gente tem de evento digital, que hoje é híbrida, que é isso, né? Então, se eu não tiver um parceiro que é especializado e que me passa a segurança para entregar um produto, né, interessante e com excelência, que é o que a gente sempre preza, eu não vou conseguir vender bem, eu não vou conseguir atender bem os meus clientes no objetivo de educar, de entregar informação, credibilidade. Então, é muito importante que a gente invista nesses parceiros, né? No caso, são vocês, e vocês só fazem isso. Né? Eu, no meu marketing, eu não faço só isso. Sim. Eu tenho que cuidar da marca, tenho que cuidar do... Eu tenho departamentos especializados, eu tenho um departamento de vídeo. Só que tem um departamento de transmissão. Sim. Né? E eu não tenho filmmakers especializados. Os meus caras
cruza, cabeceia ainda, né? Então, Chuta pro gol. E ele não é 100% profissional, porque ele tem que entender várias outras coisas, o cara tem que entender muito bem de finanças, enfim. Então, é muito importante para a gente conseguir excelência. E para o nosso tipo de cliente, que a gente precisa entregar uma experiência diferenciada, eu preciso ter especialista. Tanto para passar o conteúdo, Sim. né? Então a gente chama só profissionais que é muito experiente, cara, os maiores gestores de fundo, os maiores economistas, os melhores, né, político que está influenciando, enfim. E a gente busca fazer isso em todas as etapas de produção E faz dos eventos. diferença na entrega Com do certeza. espectador? Com certeza. Diria mais, na conversão propriamente dita. Faz diferença na conversão quando você recebe uma transmissão bem feita, sem falhas, um áudio legal, isso converte mais? Faz muito. Por quê? Né? A gente tem uma segurança de entrega e uma coisa que é muito importante, eu posso focar na conversão. Sim. É isso que eu falo para muito cliente, cara. Se eu não tô tanto olhando ali no behind the scenes, cara, dificilmente eu vou lá encher o saco de vocês. Por quê? Cara, eu quero saber se meu assessor tá conversando com o cliente dele. Sim. E é isso que eu falo, tipo, por muitas vezes, assim, óbvio que cada empresa tem o seu orçamento, a gente não pode ficar criticando, né, quem não tem orçamento, às vezes o cara tem que contratar mesmo o cara que cabeceia, chuta, porque o cara tem que se virar com o dinheiro que tem, né? Mas tem muita empresa madura, e a gente tem alguns clientes no nosso portfólio que não são recorrentes, mas são avulsos, que são empresas maduras, têm orçamento, mas tem uma mentalidade ainda de querer cabecear, cruzar e achar que vai fazer direito, ao invés de falar, cara, você, por exemplo, né, você vende caminhão, né? A gente vai te entregar um produto, um serviço na área de audiovisual, e você também quer fazer isso também, mas você vende caminhão, cara. Tipo, concentra no que você sabe fazer bem feito e deixa que a comunicação eu consigo te entregar bem feita, né? Mas nem sempre isso é valorizado. É legal você tocar nesse assunto, porque nem sempre as pessoas pensam dessa forma. Eu acho que o sucesso dos nossos eventos digitais que a gente faz junto, e até a conversão e tudo mais, é porque eu acho que cada um confia em cada especialista em sua área, né? Tem o departamento de eventos também na EQI, que hoje é feito pelo Moro, que, pô, também se imerge dentro do que ele precisa fazer, a gente como produtora, o Patrick na área de entender se tudo tá acontecendo para que, né, depois seja explicado para os superiores dizendo, o que eu fiz deu resultado, né? Então acho que aí forma um time legal, e acho que é legal essa sinergia, né, pra gente poder entregar um bom produto. E que, inclusive, Patrick, vocês investem mais de R$150 mil para que tudo saia como planejado. Só para a Money Week, para essa transmissão. Agora, uma pergunta que é bastante peculiar. Você arriscaria a fazer com um orçamento menor? Mesmo economizando? Porque uma empresa eficiente, ela tem que pensar também no investimento, no custo. Mas diante dessa comunicação, você arriscaria a fazer com um orçamento menor? Por exemplo, hoje você investe 150 mil para cada evento. Vai ter empresa que vai falar, eu consigo fazer o mesmo com 50. Não, e eu vou quebrar esses números, porque 150 mil a gente tá falando só de produção audiovisual. Aí você tem que colocar, como os eventos hoje são híbridos, tem que botar o espaço, né? O ano passado foi na B32, produção, que não é um espaço barato. Aí você tem toda a parte de catering, que os clientes vão lá, são bem servidos. Você tem o marketing de mandar um presente para o cliente, né? Que é feito esse convite, tem isso também. Mala direta. Cara, fora a mídia... Cara, você vai botar R$500 mil aí no evento desse, entendeu? Um pouco mais. Um pouco mais. Porque coloca a mídia, então a gente impulsiona, a gente tem algumas pessoas que a gente chama que a gente paga. Verdade. Né? O Ricardo Morim, por exemplo, não é um cara que vai de graça. Que são palestrantes profissionais. São palestrantes profissionais. O cara vive daquilo que ele passa. Também traz um público legal. Perfeito.
o que o Ricardo fala, você presta atenção. Credibilidade. Que até um pouco do que vem acontecendo com a nossa relação, eu vou falar um pouquinho disso, depois eu já respondo sua pergunta. O que eu entendo, assim, da relação de cliente e fornecedor, hoje em dia, é que se o fornecedor, que no caso de vocês, tiver a maturidade de entender o que está acontecendo, né? O que tem por trás daquela prestação de serviço, né? O que eu vou ver valor? Né? Eu vou ver valor na transmissão? Vou. Mas se tiver bom não captar, faz sentido nenhum. Sim. Né? Então, o objetivo final daquilo tudo ali não é que a transmissão esteja boa, é que eu capte. Né? E Conquistar muitas, clientes. Né? e muitas vezes pode ser que eu consiga reduzir o meu investimento. Então, pode ser que eu até pegue uma parte. Não, eu vou fazer as câmeras e você só faz a transmissão. Tá bom. Mas se você tiver inteligência e conhecimento do seu cliente, com certeza você pode entregar mais alguma coisa. Por quê? Como que eu vou economizar? No final das contas, eu posso aprender o que vocês estão fazendo, posso fazer um investimento, e eu posso trazer isso para dentro de casa. Mas sempre vai ter alguma coisa que eu não sei. E vocês só fazem isso. Ou Então, que você não observou, né? Você pode vender uma consultoria. E depois dessa consultoria, você pode vender um projeto proprietário. Então, cara, nunca acaba. Nunca acaba. Né? E pode ser que uma estratégia seja redução de custo. Eu sempre vou querer diminuir o meu quanto dinheiro eu gasto para captar. Sim. Isso é óbvio, porque eu posso crescer com... na verdade, não é fazendo menos investimento, é conseguindo extrair mais daquele investimento. Não é uma questão de economia, é uma questão de retorno. Né? Então, se eu puder investir menos e captar mais, eu vou fazer. Não necessariamente é nesse lado. Eu posso otimizar minhas campanhas. Eu posso fazer um treinamento para quem está presencial no evento captar melhor. Eu posso usar uma estratégia de trazer menos cliente com mais capacidade de investimento. Sim. Eu posso fazer de um monte de jeito. Tem várias maneiras para a gente fazer isso. Então, mas só voltando, né? O que é mais importante é a relação de retorno. Né? Então, se eu investir 10 milhões de reais na produção de vídeo e tiver dando retorno, eu vou investir. Não importa o valor que eu estou investindo. Sim. Importa o que está voltando. Está retornando. Né? E a gente pensa muito assim, né? Tem que dar retorno, tem que estar dentro das nossos parâmetros de investimento e retorno. Se tiver baixo, eu boto mais. Sim, porque inclusive... Porque tá me dando retorno, por que eu vou botar menos? Sim, e faz sentido. E no caso dessas transmissões, ela é o fio condutor da informação para que na última ponta tenha lá o seu time para usufruir dessa comunicação, né? Perfeito. E hoje em dia, o que também faz muito sentido e tem muito valor é que a gente consegue aproveitar muito desses conteúdos depois. Então, se eu tenho algum equívoco no momento da gravação, eu não vou conseguir aproveitar direito. E tem muita inteligência nessa parte, vocês são muito experientes nisso também, né? De entender se... e a gente faz muito isso, né, juntos. Fala, porra, Patrick, essa parte aqui ficou animal, eu já separei para você. Sim, é a cauda longa. Você tá excedendo um pouquinho da sua entrega. É um over-delivery, né? Que a gente sempre preza aqui, é entregar sempre mais, ou facilitar, né? Eu acho que, cara, é muito simples entender essa parte de serviço da nossa área, né? Tipo, você vai procurar empresas que têm o preço e o serviço muito similar. O que vai mudar muito é o atendimento. Exato. O que a gente faz com o know-how que a gente tem, né? Que é esse conhecimento do cliente. E isso, né, vocês fazem muito bem, porque vocês também estão inseridos no nosso mundo, né? O Razia, cara, manja mais do que
muito assessor por aí. Sim. E gosta, né? Sim. E vocês têm essa característica muito forte, né? Geralmente os clientes de vocês têm relação, né, com a gente, por exemplo, que é investimento, vocês são investidores, vocês são empresários, vocês sabem o valor disso, e vocês buscam entender para crescer profissionalmente, para crescer o negócio, para conseguir ter um legado para a família de vocês, Sim. para os filhos de vocês, Sim. enfim. A gente está falando de seguro aqui antes, mas... então, e também, né, para outros segmentos que seja, se você tem a curiosidade e quer entender genuinamente o que seu cliente está fazendo para trazer a oportunidade, você vai ajudar, cara, e ele não vai te tirar. É muito estratégico. É muito estratégico. Bem, a EQI tem um grande volume na área de vídeos, né? Inclusive, a gente também participa nessa área. E aí eu vou colocar aqui conteúdo para YouTube, conteúdo de lives para dentro de casa, para fora de casa, os eventos digitais, os cortes, redes sociais. As redes sociais é complexa, porque você tem a EQI Investimentos, você tem o Quero Investir, que é um portal de notícias, você tem a Research e por aí vai, né? Tem a Money Week. Tem a Money Week. Então, assim, é muito conteúdo mesmo. Todo mundo sabe que esses conteúdos, eles têm um viés de educação financeira, informação, porém, para que a gente consiga atingir o cliente e captá-lo, óbvio que precisa ser investido também dinheiro. Como é que você vê essa área de investimento, Patrick? Tipo, você acredita realmente que hoje, cada vez mais, né, é necessário um empurrão ali de investimento em tráfego e mídia, né? Se você acha que o orgânico ainda é uma peça muito valorizada no meio, e quanto que é investido, né? Quanto que é necessário investir? Quanto que investe? Hoje, a gente tem investimento em mídia digital. Tráfego pago, né? Tráfego pago, 1,5 milhão por mês, né? E aí, dentro de diversas estratégias que a gente tem, né? Tem venda digital, tem social, tem diversas coisas. Google, né? Tem YouTube. Google. E o vídeo, hoje, ele tem uma importância muito grande na atenção. Sim, mais do que o estático. Né? Hoje a Mais pessoa do que o quer estático. Ou né? leitura, né? Leitura. E é engraçado que, na verdade, o que está acontecendo, né, hoje em dia, em social, principalmente? Ele estava começando a virar revista. A gente é da época da revista. Que é a revista, no final das contas, né? Você comprava uma revista lá, você comprava Exame. Legal. O que você quer saber? Você quer saber sobre empresa, mercado, economia, não sei o que lá. Legal. E dentro desse conhecimento que você está buscando, quando você virava a página, você tinha uma introdução. Né? Você tinha, cara, parou o que você quer fazer e te mostrou um relógio. Sim, uma bolsa. Tá, mas o que você está querendo? Você queria ler a notícia. Sim. Né? Então, hoje é intromissão. Você está parando um negócio que o cliente está buscando para oferecer alguma coisa. Você está nos 10%. 10%. Tá? Então, o Instagram... Nos 3 mais 7. ele tava ficando assim. Então, quando começa a ficar o conteúdo mais vídeo, ele fica menos. Porque se você consegue fazer o seu cliente que tá ali prestar atenção em alguma coisa que você tá falando, e no nosso caso, a gente dificilmente oferece alguma coisa. Sim, vocês estão educando sempre. A gente só tá oferecendo informação. Informação. Conteúdo, de Conteúdo. fato. Ele não é uma intromissão, né? Tipo, você não tá deixando a vida do cara mais chata. Ele é uma página, o que a galera chama de branded content, né? É tipo entregando o conteúdo e a marca tá ali de uma forma lúdica, digamos assim. E aí a gente tenta provocar, obviamente, a conversão. A estratégia de mídia, no final das contas, é só a gente tentar, ao máximo, entrar na frente de alguém que está interessado. Uhum. Né?
a gente sempre busca muito mais ir de encontro a quem está interessado do que atingir Sim. qualquer um. Né? Então, estratégias de busca de Google para a gente é muito mais interessante, é muito mais quente. Sim. Né? Quem está procurando sobre offshore, quem está procurando sobre investimento internacional, Sim. quem está procurando sobre sucessão patrimonial. Sim. É vender para quem quer comprar, né? E aí, por exemplo, Otimizar. a gente tem conteúdo de sucessão. Na semana passada, a gente fez um conteúdo em vídeo com um parceiro que é um escritório de advocacia especializado em sucessão patrimonial. Entregamos conteúdo. Sim. Então vai ter um monte de gente que, cara... Não, e é conteúdo para os próprios assessores poder falar assim, pô, eu lembrei de um cliente que estava precisando, o filho está assumindo a empresa do pai, enfim. Já é o gancho. Cara, tá aqui o conteúdo, olha, e isso gera valor. E né? isso que é legal também, né? Tudo que a gente está fazendo, desde evento digital, YouTube, Instagram. e-book, planilha, ele serve para formação do assessor, Uhum. que é conhecimento. Ele serve para informação do assessor, para ele entender o que o cliente está buscando. Né? Ele serve como inteligência de geração de produto, porque se tá, por exemplo, se tá subindo a busca por offshore, o time de produto. Sim. Por que não tem nada aí? Porque não quer- Sim. Ele é até um medidor. Olha o que tá ele é até um acontecendo medidor, aqui. né? Então a gente tem também um pouco dessa inteligência de mercado que a gente entrega para dentro de casa para atender melhor o cliente, para isso é educar melhor o interessante. assessor. Você tem ali 3 campanhas rodando. Aí você vê que, pô, uma campanha sobre mercado, investimento lá fora tá bombando. Aí você fala, pô, tem gente interessada muito nessa área. E muitas Vamos vezes, migrar pra cá. sai do marketing a necessidade de educar o assessor Para poder passar o conhecimento e a informação e do para modo você certo, poder né? atender o cliente, porque senão você está quebrando a jornada. Sim. Se eu trago um cara que converteu lá Money Week. vou falar da carteira da carteira recomendada de fundos imobiliários do nosso da Carol, né, Aham. que é do nosso glorioso Luiz Moran, que é o head da research. E o meu assessor oferecer um CDB, será que ele vai? O cliente quer saber. O De carteira de fundo imobiliário. O cara tá precisando de uma... Então, se ele não está preparado para, de alguma forma, ajudar o cliente a estruturar uma carteira de fundo imobiliário, ele não vai virar cliente. Ele não vai virar cliente. Né? Então, você tem que... Sim. Então, hoje, né, os nossos maiores desafios de marketing, a gente acertou muito bem a atração, e hoje os nossos maiores desafios, eles são de conseguir, na mesma velocidade que a gente descobre uma oportunidade de atração, educar Quem tem que vender, né? educar os departamentos internos e na verdade, não é a nossa função, né? Porque a gente, né, no caso de internacional, vou ter que pedir ajuda para o meu time de internacional. Sim. E aí, meu time de internacional vai ter que começar a rodar internamente, educando a galera, para a galera conseguir converter. Então, você tem que ficar esperto, né, tanto com as taxas de atração, quanto com as taxas de conversão. E isso é bem legal. A gente vê muito essa prática agora de várias empresas que estão dando certo, principalmente mais novas, né, mais startups assim, que focaram muito na área de conteúdo mesmo. Né? Eles focam na área de conteúdo, que é isso que o Patrick estava falando. Além de você conseguir vender melhor, porque a pessoa está interessada naquele conteúdo, você educa a galera que está dentro da empresa, você descobre novas oportunidades. Cara, é um leque assim muito legal. Só que precisa de investimento. Se você for somar tudo que é feito de live, eventos digitais, conteúdo, redes sociais e botar esse time inteiro, tudo que se gasta, é uma baita de uma grana, né? Só que, pô, converte. E é isso que é a pergunta. O quanto, com tanto investimento de produção, de veiculação, de tráfego pago,
converte efetivamente para a empresa. Óbvio que dá sucesso. Tem uns números malucos lá, Patrick, de não sei quantos leads, converte em conta. Conta uns números aí pra gente ter noção. Hoje, por exemplo, no nosso portal, a gente tem 700 mil visitas por mês. Bastante. É muita coisa. A gente posta mais de 20 conteúdos por dia. Só no portal. Né? Hoje, o volume de leads que a gente atrai é mais de 70 mil por mês. Caraca, imagina dar 70 mil. E aí, cara, tem várias fases ali que a gente divide o funil, né? Então, o lead... e aí, dentro desses leads, por exemplo, tem uma quebra. Né? Por quê? Porque tem um monte de lead que já é lead, tem um monte de lead que é cliente. Então, o cliente está interagindo com o que eu estou fazendo. Né? Por quê? Sim. Porque a gente está comunicando para ele também, né? Sim. Você tem o meu Ideal Customer Profile, né? Que é o perfil ideal de cliente. IPC, né? E eu tô tentando trazer mais dele, ele também consome. E se ele não estiver consumindo, talvez seja um problema. Sim. Né? Porque, cara, se o meu cliente não quer isso, você não vai conseguir atrair cliente igual a ele. Verdade. Né? Então tem uma quebra ali. Então, tem uma quebra de uns 15 mil, 20 mil, já é meu. Né? Então, eu não vou passar para o meu departamento de qualificação. E aí, eu passo para o meu departamento de qualificação. 55 mil, vai. Aí tem uma quebra. E a gente teve um movimento no ano passado que foi muito importante, que a gente tem uma área interna, que é uma área de consulting, né? Que é especializada em processos, dados, que vem de consultoria de indústria, de empresas grandes. A gente tem um departamento muito, muito legal que ajuda várias áreas a construir essa inteligência mesmo. Sim. De gestão de processo. Porque é muito dados, né, cara? Chega lá 55 mil leads, tem que tratar esses leads, tem que ver aquilo que vai converter, o que não vai. Tem que agendar. Tem mais de 30 capoeira rolando. Fora os clientes que já tem atendido. Então, você tá falando 55 mil leads para 120, vamos botar 100 SDR, já são, cara, 500. Se, né, for fazer tratamento para agendar a reunião, já são 500 por cabeça. 500 por cabeça em 4 semanas, 100 por semana. Só de assessores, dentro da EQI, são 500 assessores. E aí tem que alimentar esse povo aí, né? Com comida também. Comida também. E aí, então, tem algumas quebras. E aí, com a ajuda desse time de consulting, o que a gente descobriu? A gente conseguiu colocar uma etapa no meio, né? Que geralmente o funil de marketing, ele tem... Ele tá dado ali, né? Sim. Tem muito estudo, né? Então, você tem a etapa lá, lead qualificado por marketing, lead qualificado por vendas, que é o SDR, e aí lead aceito por vendas, e aí reunião feita, reunião realizada, dinheiro dentro de casa. Abre conta. A gente colocou uma no meio. Por quê? O que a gente começou a perceber? A gente começou a perceber que eu mandava uma oportunidade para o SDR, o telefone estava errado. Só que ele tentou. E isso estava maquiando a taxa de conversão. Por quê? Não estava todo mundo nas mesmas características de temperatura e pressão. Né? Que é o quê? Cara, eu tenho que calcular a capacidade de conversão de um profissional ali que está qualificando oportunidades a partir de uma oportunidade que ele tem possibilidade de contactar. Então, a gente criou uma etapa ali que é o quê? A gente criou uma tecnologia junto com o time de tecnologia para testar o telefone. Então, testou, conectou, passa. Caramba. Meu, você vê a engenharia por trás de uma Isso por quê? Porque senão a gente estava errando muitas vezes em tratar a causa verdadeira de dificuldade de agendamento de reunião. Sim. Então, como que eu vou conseguir agendar uma reunião se eu não consigo falar com o cara? Sim.
Não tem o WhatsApp, o telefone, o e-mail, então. E aí, entra obviamente, por aqui. a gente trata ali, cria novas estratégias de nutrição, para numa próxima conversão, o cara colocar o telefone dele e aí testa de novo. Sim. Enquanto não tiver rolando, eu não vou passar. E aí tem, né, reunião agendada e daí já cai lá para baixo. Sim. Né? Então, de volume de oportunidade, por exemplo, no mês passado a gente passou mais de 1,5 bi em oportunidade de investimento. Tá. Né? Não é, obviamente, valor de receita, mas é a oportunidade de investimento através de marketing digital. Sim. Né? Dentro disso tinha o Invista Lá Fora, que foi um evento que a gente fez junto, Então, e várias outras O estratégias. meio de todas as campanhas que estavam rodando foram oportunidades que tinham na mesa, né? Isso. E aí, de contas abertas no mês, qual é mais ou menos o... A gente abre mais de 1.000 contas por mês. É muita... Só assim, né? Sim. Aí, obviamente, tem mais um monte de conta que é aberta com pós-vendas e por aí vai. A gente olha o marketing hoje só para o que vem em primeiro aporte. Sim. Tá? Primeiro dinheiro colocado na conta. Então, Isso aí, é às vezes, marketing. daí tem umas dores que só a gente sente. Né? E aí, por exemplo, o Razia tá lá, né? A Razia falou, pô, eu tenho 1 milhão. Beleza. Aí é dia 28. E o Razia faz uma STVM, né? Que você vai transferir recursos de uma instituição para outra. Demora. Sim. Só que o Razia tem um dinheirinho que tá na conta. Ele mandou 100 mil, dia 28, e a STVM tá para daqui 5 dias. O que acontece? Virou um mês. Eu só captei 100 mil. O marketing. O resto é pós-venda. Caraca, velho. Isso mata o peão. Fora o cara que... Fora que o cara que abriu a conta através de um evento digital há 4 meses, porque foi a primeira experiência com ele, e o cara foi num evento nosso lá, presencial, gostou pra caramba, colocou mais, também não é calculado como marketing, né? Né, obviamente a gente... Quando eu vou apresentar lá pros meus colegas diretores, eu falo, esse daqui, meu Deus do céu, olha o cara aqui. Esse daqui foi o pai, né? Tem que ter o somebody love. Caraca, mas um fato que é interessante, que daí a gente fez junto, esse mês, um evento que a gente fez foi a Money Week 5, que foi em junho do ano passado. Sim. Maio ou junho, agora não me recordo ao certo. Caiu agora, mas o cliente foi na 6 e na 7 presencial. Caramba. A jornada do cara foi em mais de 8 meses. 20 milhões de reais. Cara, que legal. Então, e aí todo mundo, quando você pensa, né? O cara vai falar, em marketing digital não tem cliente grande. Tem. O maior cliente da empresa, pessoa física, hoje é Money Week. Money Week. Poxa, que legal. Não é esse, né? É um outro, mas é Money Week. E você vê, só nesses bate-papos que a gente consegue entender um pouco de toda uma engenharia para se criar uma venda e que o audiovisual ele faz parte desse processo, não é? Então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, você consegue imaginar a EQI sem o audiovisual inserido em toda essa trajetória? E o quanto isso é relevante para o seu negócio? Porque existem outras formas. Relatório, ou foto. Imagina os assessores todo dia lendo relatório de 20 páginas. Então, o quanto realmente essa ferramenta do audiovisual é importante dentro do seu universo da EQI. A gente não pode ser ignorante ao ponto de não entender o que está acontecendo. Sim. Né? Então, por exemplo, hoje a gente é de uma geração que talvez não tenha tido tanta experiência com vídeo assim, né? Então, cara, tinha TV e cinema.
Sim. Jornal, né? Então, cara, era limitado a experiência que a gente tinha com imagem em movimento. E né? passiva também, porque assim, você fala cinema você até escolhe o filme, mas a TV você era fadado a uma grade de programação, Você né? fica zapeando e até muito louco, né? Que a gente aprendia na faculdade que você sabia que o zapear, ele te deixa num transe, na época que você ficava mudando o canal. Hoje em dia você fica em transe escolhendo a série que você vai ver, né? Sim. E é muito louco que como incomodava quando é outra pessoa fazendo. Porque aquele transe é só de um brother, né? Portanto, se sua mulher tá mexendo, você pode parar no negócio dele. Hoje em dia não tem mais isso. Mas vai, escolhe logo a porra do canal. Não aguento mais. E hoje em dia o vídeo ele faz parte do dia inteiro. Dia né? inteiro, cara. E, por exemplo, né, se a gente for ver, se a gente não comunicar através de vídeo para treinar o meu assessor ou para orientar o meu assessor, para entregar conhecimento para ele, eu não vou ter o mesmo resultado. Sim. Então, eu preciso de vídeo para dentro, preciso de vídeo para fora, eu preciso de vídeo para o meu cliente, eu preciso de vídeo para atrair cliente. Então, hoje, a tendência, ela, tanto para atração quanto para educação, ela está muito atrelada a essa atenção que é muito mais forte quando você entrega alguma coisa em movimento com conteúdo, né? Com realmente informação Com base de importante e que quem está vendo vai ver valor de alguma forma. Então, cara, eu diria que é a dependência total. Total. Pô, que legal, Patrick. Obrigado por ter participado aqui. Eu nem falei pra vocês, mas eu trouxe um presentinho aqui pro Patrick. Ah lá, pronto. Shorts. É de Pomerode essa Falou aí. independência, já botou o álcool E na essa mesa aqui é já. premiada, tá? Essa aqui é premiada. Eu trouxe pra que Patrick aqui. Bem, cara, Que muito legal, obrigado. Patrick. Foi muito legal o papo mesmo. Acho que é importante. Esclarecedor também, né? Muitas pessoas que são de empresas e almejam chegar na área de diretoria de marketing ou almejam fazer conteúdo em site sales, tiveram uma aula. Sim, que inclusive na descrição desse podcast a gente vai colocar os links. Sim, abra sua conta também. Abra sua conta. Então, Nossa, grande o Galvão, que é um dos maiores comunicadores televisivos da história da televisão, né? E é um privilégio ter também Poxa, para que comunicar legal, pra né? gente. Bacana. E na descrição vai estar aqui os conteúdos da EQI, tanto o Money Week, tanto as redes sociais. Pô, Patrick, te agradeço. Essa conversa foi esclarecedora, foi muito bacana ver um pouco de como funciona uma empresa do porte da EQI, como que ela lida com a comunicação para que ela seja eficaz e a importância dela dentro aí do teu fluxograma. Pô, para mim Animal. foi animal, cara. Bem legal. Essa conversa. Obrigado aí também. E, cara, eu sempre gosto muito de contar essas coisas. Muitas vezes a gente nem tem a oportunidade de fazer isso. Verdade. Porque a gente fica lá enfiado no negócio. Verdade. Então, cara, é muito gostoso também estar aqui com vocês. Não, Valeu aí. aqui a gente vai pôr na íntegra. esse Bora. bate-papo todo aqui, ó. Pessoal, muito obrigado aí para mais um episódio do 7 Fala aqui da Rock 7. Esse foi, lembrando, né? Esse foi o segundo episódio, temos mais 8 esse ano aí de 2023, então fiquem ligados aí nas redes sociais da Rock 7 e até o próximo podcast. Um abraço. Até mais, pessoal. Valeu.